A luz da tarde atravessava as janelas do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo quando a historiadora Marina Alves Santos encontrou algo que não deveria existir. Entre dezenas de fotografias amareladas, uma imagem de 1907 a fez parar. Um retrato de casamento entre um homem branco e uma mulher negra. Algo ilegal e impensável para a época. A pose parecia comum, mas havia uma estranheza silenciosa na maneira como as mãos dele se tocavam, como se a foto estivesse tentando esconder algo. Marina, com seus 12 anos de experiência identificando falsificações e incoerências históricas, sentiu o estômago revirar. Aquela imagem gritava irregularidade, e ao separá-la para a digitalização, ela ainda não fazia ideia do que descobriria ao dar zoom. 3 semanas se passaram, até que Marina conseguisse revisar os arquivos digitais com calma. Ela examinou metodicamente cada elemento da imagem ampliada, o cenário do estúdio fotográfico, as joias que adornavam o pescoço da mulher, a expressão severa e inflexível do homem. Então, quando focou nas mãos entrelaçadas do casal, sentiu o sangue gelar nas veias. Os dedos da noiva não estavam simplesmente repousando de forma natural. Eles estavam deliberadamente posicionados, formando um sinal de socorro, com o polegar e o indicador, criando uma mensagem silenciosa, mas inconfundível, um pedido desesperado por ajuda. As mãos de Marina tremeram, enquanto aumentava ainda mais a magnificação da imagem. Os dedos da mulher estavam arranjados com clara intencionalidade, escondidos dentro do que aparentava ser uma pose matrimonial comum, mas, na verdade, gritando por resgate. Aquilo não era apenas um casamento ilegal. Era a evidência de algo infinitamente mais sinistro. Um grito silencioso havia ficado congelado no tempo por 116 anos, esperando pacientemente que alguém finalmente o enxergasse e compreendesse seu verdadeiro significado. Marina entrou em contato imediatamente com o professor Joaquim Santos Ferreira, especialista em história afro-brasileira e documentação do período pós-abolição. Quando ele chegou ao escritório dela naquela noite chuvosa, Marina mostrou a fotografia sem dar explicações prévias. Joaquim a estudou em silêncio absoluto, sua expressão tornando-se progressivamente mais sombria e perturbada. Essa imagem não deveria existir de forma alguma, ele finalmente declarou, a voz carregada de tensão. As leis paulistas em 1907 tornavam isso impossível, a não ser que... Marina completou a frase que ele hesitava em dizer. A não ser que isso nunca tenha sido um casamento legítimo de verdade. A não ser que essa fotografia documente algo completamente diferente. Coerção, aprisionamento ou pior ainda. Joaquim se recostou na cadeira, o rosto marcado pela gravidade do que estavam descobrindo. Olhe para o rosto dela com atenção. Aquela não é a expressão de uma noiva feliz. É terror sendo contido com grande esforço. Eles passaram horas examinando minuciosamente cada detalhe visível na imagem. O carimbo do estúdio identificava Ateliê Fotográfico Silva em Rodrigues, São Paulo, SP, setembro de 1907. Uma anotação desbotada no verso da fotografia dizia apenas Senhor Antônio Carvalho Neto e criada. Não esposa, não noiva, criada. A palavra pairou entre eles como uma maldição ancestral. Ele nem sequer tentou esconder o que ela representava para ele. Joaquim comentou em voz baixa. Esta fotografia nunca teve a intenção de documentar um matrimônio. Foi criada para documentar propriedade, posse, domínio absoluto sobre outro ser humano. Marina sentiu náusea tomar conta de seu estômago. Mas por que o vestido de noiva? Por que encenar dessa maneira tão específica? Joaquim abriu registros históricos em seu laptop. Controle psicológico, humilhação sistemática. Alguns homens brancos durante esse período exerciam seu poder sobre mulheres negras de formas absolutamente inimagináveis. Eles não podiam se casar legalmente com elas segundo as leis vigentes, mas ainda assim podiam forçá-las a participar de situações que imitavam casamento.
uma paródia grotesca que satisfazia seus desejos doentios enquanto mantinham intacta sua posição social respeitável. A mulher não tinha direitos, nenhuma proteção legal, nenhuma possibilidade de escape. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir nem por um minuto. Ela continuava vendo o rosto daquela mulher, seus dedos cuidadosamente posicionados, o grito silencioso que ecoava através de mais de um século inteiro. Quem era ela? O que havia acontecido com ela depois daquela fotografia? E a pergunta mais assustadora de todas: alguém havia percebido seu sinal naquela época, ou ele permaneceu invisível até este exato momento, tarde demais, para salvá-la de seu destino terrível? Na manhã seguinte, Marina e Joaquim iniciaram sua investigação nos arquivos do estado de São Paulo. Eles precisavam identificar ambas as pessoas na fotografia. O nome Antônio Carvalho Neto era o ponto de partida mais óbvio. A arquivista responsável, uma senhora negra de cabelos grisalhos chamada Dona Benedita Souza, que trabalhava ali havia 42 anos, visivelmente se enrijeceu ao ouvir aquele nome específico. Antônio Carvalho Neto, ela repetiu lentamente, medindo cada palavra. Esse é um nome que ainda carrega peso em certos círculos da cidade, embora não seja o tipo de peso do qual alguém deveria se orgulhar. Ela desapareceu entre as prateleiras abarrotadas de documentos e retornou carregando várias caixas empoeiradas. A família Carvalho Neto foi extremamente proeminente em São Paulo desde a década de 1880 até meados da década de 1920. Fizeram fortuna com café e posteriormente com indústrias têxteis depois da abolição. O censo de 1900 mostrava Antônio Carvalho Neto, com 25 anos de idade, residindo em uma mansão imponente na região da Avenida Paulista, possuindo riqueza substancial e numerosos empregados listados em sua propriedade. O estômago de Marina se apertou conforme ela lia os nomes cuidadosamente. Todas mulheres e meninas negras, com idades variando entre 15 e 33 anos. Uma entrada específica capturou sua atenção imediata. Isadora, 17 anos, serviçal doméstica, alfabetizada. Joaquim encontrou registros de propriedades mostrando que Carvalho Neto possuía diversos imóveis espalhados por São Paulo, incluindo uma fábrica têxtil, onde empregava dezenas de trabalhadores. Majoritariamente mulheres e crianças negras, trabalhando em condições brutais por salários miseráveis. Artigos de jornais da época o elogiavam como um empregador progressista e pilar fundamental da comunidade paulistana. A desconexão entre sua imagem pública, cuidadosamente cultivada, e o que estavam descobrindo era absolutamente nauseante. Eles buscaram mais informações sobre a mulher na fotografia. Se ela havia sido listada apenas como criada, ao invés de por nome na anotação da foto, encontrar sua verdadeira identidade seria extremamente difícil. Mas Dona Benedita teve uma ideia valiosa. Se essa fotografia foi tirada em setembro de 1907, verifiquem os registros municipais de pessoas desaparecidas ou ocorrências policiais incomuns naquele período. Às vezes, as famílias tentavam reportar quando suas filhas desapareciam, mesmo sabendo que a polícia raramente fazia absolutamente nada a respeito. Depois de 3 dias inteiros vasculhando registros fragmentários e incompletos, Joaquim encontrou um boletim de ocorrência datado de outubro de 1907. Era breve e desdenhoso, mas fornecia a primeira pista real. Queixa apresentada por Miguel e Rosa Silva, referente à filha deles, Isadora Silva, 20 anos de idade, empregada na residência do senhor Antônio Carvalho Neto. Família alega que ela não foi vista há mais de 2 meses, apesar de residir a apenas 3 quilômetros de distância. Senhor Carvalho Neto declara que senhorita Silva está cumprindo suas obrigações contratuais e encontra-se em perfeita saúde. Nenhuma evidência de irregularidade foi encontrada. Caso encerrado sem investigação adicional. Marina cruzou o nome com o censo de 1900.
Lá estava ela, Isadora Silva, 17 anos em 1900, morando com seus pais e 4 irmãos mais novos numa casa modesta próxima ao bairro da Liberdade. Seu pai, Miguel, trabalhava como marceneiro. Sua mãe, Rosa, como costureira. A família era alfabetizada e possuía sua pequena casa própria. Eles faziam parte da emergente classe média negra de São Paulo, tentando construir algo significativo apesar do peso esmagador das leis discriminatórias. Joaquim descobriu mais registros perturbadores. Em 1906, Miguel Silva havia sofrido um grave acidente numa obra de construção e não podia mais trabalhar normalmente. A família mergulhou em dívidas crescentes. Uma anotação nos registros de caridade de uma igreja local mostrava que eles haviam pedido auxílio no início de 1907. Foi assim que aconteceu, Joaquim disse, sua voz pesada com raiva e tristeza profunda. Carvalho Neto viu uma oportunidade perfeita, uma família em circunstâncias desesperadoras, uma jovem mulher sem opções reais. Ele ofereceu emprego, provavelmente prometeu bons salários e então eles encontraram uma carta nos registros da igreja, escrita por Rosa Silva ao padre em agosto de 1907. Não vemos nossa Isadora há 5 semanas. Senhor Carvalho Neto diz que ela está bem e trabalhando arduamente, mas ele não permite que a visitemos. Ele afirma que isso perturbaria a rotina da casa. Padre, meu coração me diz que algo está terrivelmente errado. Minha filha nos escrevia toda semana sem falta, mas não recebemos nenhuma carta. Quando fui até sua casa, os outros empregados não conseguiam me olhar nos olhos. Por favor, o senhor pode nos ajudar de alguma forma? A resposta do padre estava anotada em seu diário pessoal. Conversei com o senhor Carvalho Neto a respeito da moça Silva. Ele me assegurou que ela está saudável e contente, simplesmente ocupada com seus deveres. Expressou irritação com as preocupações da família e sugeriu que estão sendo ingratos pela generosidade cristã dele em empregá-la. Estou inclinado a acreditar nele. Os Silva devem confiar na providência divina e não criar problemas para um cavalheiro proeminente que lhes mostrou caridade. Marina localizou os registros do ateliê fotográfico Silva em Rodrigues através da Sociedade Histórica de São Paulo. O estúdio havia operado de 1898 até 1914 e, surpreendentemente, alguns materiais haviam sido preservados pelos descendentes dos fotógrafos. Ela contatou Roberto Silva, bisneto de Francisco Silva, o fundador do ateliê. Roberto os convidou para sua casa no Morumbi, onde mantinha um arquivo extenso do trabalho de seu bisavô. Francisco Silva fotografou a sociedade paulistana por 16 anos. Roberto explicou, guiando-os até seu escritório repleto de documentos antigos. Ele mantinha diários detalhados sobre seus clientes e seu trabalho. Ele também era, discretamente, filho de abolicionistas e lutava internamente ao fotografar os aspectos mais feios da sociedade paulista. Ele retirou um diário de couro desgastado datado de setembro de 1907. Li todos esses diários ao longo dos anos. Algumas entradas ficaram gravadas em minha memória. Esta é uma delas. Ele abriu numa página marcada com uma fita desbotada e começou a ler em voz alta. 22 de setembro de 1907. Hoje realizei talvez a tarefa mais perturbadora de toda a minha carreira profissional. Antônio Carvalho Neto encomendou um retrato de casamento, porém não havia casamento algum. A jovem mulher negra que ele trouxe ao estúdio claramente não estava ali por vontade própria. Ela usava um vestido caro que não servia adequadamente e seus olhos continham um medo tão profundo que quase recusei a encomenda imediatamente. A entrada continuava. Carvalho Neto insistiu em posá-los como um casal casado, com as mãos unidas. A mulher, ele nunca usou o nome dela, apenas a chamava de moça, começou a tremer visivelmente quando ele agarrou sua mão com força. Notei hematomas em seus pulsos enquanto os posicionava para a fotografia. Quando olhei em seus olhos para garantir que ela estava olhando corretamente para a câmera, vi um desespero absoluto ali. Ela estava tentando me dizer algo urgente, mas com Carvalho Neto vigiando cada movimento dela, não podia falar uma única palavra. Roberto virou a página, sua voz ficando tensa.
Enquanto eu preparava a exposição fotográfica, percebi seus dedos se movendo sutilmente, reposicionando-se num padrão que parecia deliberado. Um sinal, talvez. Não disse nada em voz alta, mas me certifiquei de capturá-lo claramente na imagem. Fiz 3 exposições. Carvalho Neto queria garantir que obtivesse uma imagem perfeita. Depois que partiram, senti-me fisicamente doente. Eu sabia que o que havia fotografado não era um casamento. Era evidência de algo criminoso. Mas o que eu poderia fazer? Reportar à polícia? Eles ririam de mim por sugerir que um homem branco da posição de Carvalho Neto havia feito qualquer coisa errada. Se você está acompanhando essa história e sentindo o impacto dessas descobertas, deixe seu comentário compartilhando o que está pensando. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se juntar a essa comunidade que valoriza histórias que precisam ser contadas. Sua presença aqui faz toda a diferença. Joaquim expandiu a investigação para examinar a história de Carvalho Neto de forma mais abrangente. O que descobriram foi um padrão sistemático de exploração que se estendia por vários anos. Através de registros judiciais, documentos de propriedade e arquivos de jornais, uma imagem perturbadora emergiu gradualmente. Entre 1901 e 1908, pelo menos 8 famílias haviam apresentado queixas sobre filhas que foram trabalhar para Carvalho Neto e, subsequentemente, desapareceram do contato com suas famílias. Cada caso seguia uma trajetória similar. Uma família negra enfrentando dificuldades econômicas severas. Uma jovem mulher, geralmente entre 17 e 22 anos, contratada como empregada doméstica, cartas iniciais para casa que subitamente paravam, membros da família impedidos de visitar quando tentavam, boletins policiais arquivados e imediatamente desconsiderados. Em 3 casos documentados, as jovens mulheres eventualmente reapareceram meses depois, recusando-se terminantemente a falar sobre suas experiências, seus espíritos visivelmente destruídos. Marina encontrou o depoimento de uma mulher chamada Fernanda, que havia trabalhado para Carvalho Neto em 1903. Ela havia dado um testemunho a uma organização comunitária negra que documentava abusos cometidos por empregadores brancos, um registro que existia fora dos canais oficiais, porque os canais oficiais se recusavam terminantemente a ouvir tais denúncias. Senhor Carvalho Neto mantinha 4 de nós na casa, Fernanda declarou. Nunca tínhamos permissão para sair de lá. Ele nos dizia que se tentássemos, mandaria prender nossas famílias por roubo ou nossos pais seriam linchados. Ele fazia o que quisesse conosco. Éramos propriedade dele em tudo, exceto no nome legal. O testemunho prosseguia. Havia uma moça lá quando cheguei. Não podia ter mais que 18 anos. Ela ficava num quarto no 3º andar e não nos era permitido falar com ela. Eu a ouvia chorando durante a noite inteira. Depois de algumas semanas, ela desapareceu completamente. Senhor Carvalho Neto disse que ela havia roubado dele e fugido. Mas eu sabia melhor. Ela não teria partido voluntariamente. Estava apavorada demais com o que ele faria com a família dela. Consegui sair porque meu irmão ameaçou fazer barulho, ir aos jornais independentes. Carvalho Neto me liberou para evitar atenção indesejada, mas sei que outras não tiveram essa sorte. Joaquim encontrou registros mostrando que Carvalho Neto tinha conexões profundas com as forças policiais locais e autoridades municipais. Ele fazia doações regulares para campanhas políticas e organizava reuniões sociais para a elite paulistana. Tinha imunidade completa e absoluta. O sistema inteiro o protegia, Joaquim disse com amargura. A polícia trabalhava para ele, os tribunais se curvavam a ele, e as famílias negras não tinham absolutamente nenhum recurso legal. Suas filhas podiam ser levadas, abusadas, até mesmo mortas, e não havia nada que pudessem fazer a respeito. Apesar da escuridão do que estavam descobrindo, Marina permanecia focada em Isadora propriamente dita. A fotografia mostrava mais que vitimização pura, mostrava resistência ativa.
O sinal com as mãos, capturado para sempre naquela imagem, era um ato de desafio, uma recusa em deixar seu cativeiro passar sem registro. Ela sabia, Marina disse, estudando a fotografia mais uma vez. Ela sabia que aquela fotografia poderia ser a única evidência que sobreviveria. Então deixou uma mensagem deliberada. Através das cartas de Rosa Silva para várias organizações e igrejas, eles traçaram as tentativas desesperadas da família de encontrar sua filha. Em novembro de 1907, Miguel Silva, apesar de suas lesões permanentes, tentou forçar entrada na casa de Carvalho Neto. Foi preso por invasão de propriedade e perturbação da ordem, passando 3 semanas na cadeia. O incidente chegou aos jornais, mas a cobertura foi inteiramente simpática a Carvalho Neto, empresário proeminente assediado por parente desequilibrado de ex-empregada. Rosa escreveu para a recém-formada seção paulista da Frente Negra Brasileira: "Minha filha está sendo mantida contra sua vontade por Antônio Carvalho Neto. Ela veio para sua casa como empregada e agora é sua prisioneira. Não a vejo há 6 meses. Ela jamais abandonaria sua família voluntariamente. Por favor, alguém precisa nos ajudar. Esgotamos todos os caminhos legais e ninguém nos escuta porque somos negros e ele é branco e rico." A organização respondeu e tentou investigar, mas sua investigação encontrou os mesmos muros intransponíveis. Seu advogado, um homem negro chamado Henrique Oliveira, tentou obter um habeas corpus. O juiz recusou emiti-lo, afirmando não haver evidência de detenção ilegal e sugerindo que a família Silva estava fazendo acusações absurdas contra um membro respeitado da sociedade numa tentativa de extorquir dinheiro. Oliveira documentou o caso meticulosamente, mas não podia avançar mais sem arriscar sua própria segurança e carreira profissional. Então, Joaquim encontrou algo inesperado. Uma carta datada de janeiro de 1908 de uma mulher branca chamada Helena Mendes, que havia sido vizinha de Carvalho Neto. Ela escreveu para sua irmã no Rio de Janeiro: "Há algo profundamente perturbador acontecendo na casa ao lado. Antônio Carvalho Neto tem uma jovem mulher negra em sua casa que ele afirma ser uma empregada. A situação parece muito mais sinistra. Vi-a apenas uma vez, olhando pela janela de um andar superior. Seu rosto estava machucado. Tentei falar com ela quando Carvalho estava ausente, mas os outros empregados se recusaram a me deixar entrar, claramente aterrorizados. Estou considerando reportar isso a alguém, mas temo que ninguém acreditará em mim ou se importará." O rastro da história de Isadora esfriou completamente após janeiro de 1908. E Marina temia o pior cenário possível. Mas então, Joaquim encontrou algo num lugar totalmente inesperado: os registros da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro. Em abril de 1908, uma mulher chamada Isadora havia sido admitida com ferimentos graves, trazida por membros de uma sociedade de auxílio mútuo negra que a encontraram perto da estação ferroviária. Os registros hospitalares eram esparsos, mas reveladores. Paciente do sexo feminino, aproximadamente 21 anos de idade, deu o nome Isadora, mas recusou o sobrenome. Múltiplos ferimentos em vários estágios de cicatrização, incluindo costelas fraturadas, lacerações profundas e sinais de abuso físico prolongado. Paciente extremamente traumatizada e mal consegue falar. Demonstra medo profundo de homens, especialmente homens brancos. Paciente indicou que escapou de algum lugar em São Paulo, mas não fornece detalhes, declarando: "Ele matará minha família se eu contar." Marina sentiu o coração acelerar enquanto lia adiante. O hospital havia contatado uma organização local que ajudava mulheres em fuga, tanto aquelas fugindo dos resquícios da escravidão, quanto aquelas fugindo de situações abusivas. Uma assistente social chamada Laura Mendonça havia assumido responsabilidade pelo caso de Isadora. Suas anotações forneciam mais contexto valioso. Esta jovem mulher passou por trauma inimaginável.
Ela se encolhe diante de movimentos súbitos e tem pesadelos que acordam a enfermaria inteira durante a noite. Ao longo de várias semanas, ela gradualmente compartilhou fragmentos de sua história. Cativeiro forçado, agressões repetidas, isolamento total de sua família e ameaças constantes contra seus entes queridos caso tentasse escapar. As anotações de Laura de maio de 1908 registravam as palavras de Isadora. Fiquei presa naquela casa por 9 meses completos. Ele tirou tudo de mim, minha liberdade, minha dignidade, minha conexão com minha família. A fotografia que ele me forçou a fazer usando aquele vestido branco foi o pior dia de todos. Ele queria fingir que eu era sua esposa, que eu havia escolhido estar ali. Mas me certifiquei de deixar uma mensagem naquela imagem. Movi meus dedos de uma forma específica, um sinal de socorro que havia lido num livro. Não sabia se alguém jamais o veria, mas precisava tentar. Precisava que houvesse alguma evidência de que não fui voluntariamente. Os registros mostravam que Laura havia ajudado Isadora a contatar sua família através de mensagens cuidadosamente codificadas para evitar alertar Carvalho Neto. Em junho de 1908, Rosa Silva recebeu uma carta. Mamãe, estou viva. Não posso te dizer onde estou, apenas que agora estou segura e me curando. O homem que me manteve acredita que estou morta. Por favor, deixe-o continuar acreditando nisso. É a única maneira de manter você, papai e meus irmãos seguros. Escreverei novamente quando puder. Amo vocês, sua filha. Joaquim encontrou a peça final do quebra-cabeça nos arquivos de jornais paulistanos de abril de 1908. Um pequeno artigo reportava: incêndio na residência Carvalho Neto ceifa vida. Autoridades relatam que um trágico incêndio ocorreu na casa do proeminente empresário Antônio Carvalho Neto na noite passada. Uma empregada pereceu nas chamas. Senhor Carvalho Neto declarou que a jovem mulher negra, cujo nome não foi registrado, havia sido descuidada com fogo de cozinha. O corpo estava carbonizado demais para a identificação. O incidente é considerado um acidente trágico. Mas um jornal da comunidade negra, o Progresso Paulista, contou uma história diferente num artigo cuidadosamente redigido. Fontes dentro da comunidade negra relatam que a empregada que supostamente morreu no recente incêndio na casa Carvalho Neto havia, na verdade, escapado semanas antes. Várias testemunhas relatam ter visto uma jovem mulher correspondendo à sua descrição, fugindo da propriedade em fevereiro. O incêndio parece ter sido deliberadamente iniciado para obscurecer o fato de sua fuga e intimidar outras testemunhas potenciais. A polícia declinou investigar mais profundamente. Isadora havia escapado e Carvalho Neto encobriu isso, alegando que ela morreu num incêndio. Ele não podia admitir que ela havia conseguido fugir sem revelar a verdade de seu cativeiro. Ele tinha que manter sua fachada de respeitabilidade cuidadosamente construída. Então criou uma morte fictícia e seguiu em frente. Para a família Silva, isso significava que nunca poderiam reconhecer publicamente que sua filha estava viva sem colocá-la em perigo mortal. Marina e Joaquim encontraram cartas entre Rosa Silva e Laura Mendonça, que se estendiam por anos. Laura havia ajudado Isadora a construir uma nova vida no Rio de Janeiro, sob um nome assumido. Ela encontrou trabalho como costureira e posteriormente treinou como parteira. Casou-se com um homem bondoso chamado Paulo, um funcionário dos Correios, em 1912. Tiveram 5 filhos, mas Isadora nunca retornou a São Paulo, e seus pais tiveram que fingir que sua filha estava morta para protegê-la. Joaquim descobriu que Isadora manteve a história viva à sua própria maneira. Em 1929, ela deu testemunho a uma comissão investigando violência racial e exploração no Brasil. Ela não usou seu nome real, mas contou sua história completa. Eu tinha 20 anos quando um homem branco me tirou de minha família e me manteve cativa por 9 meses. Ele podia fazer isso porque a lei não protegia pessoas como eu. Ele sabia que ninguém acreditaria em mim se eu falasse. Ele sabia que minha família não tinha poder para me salvar, mas sobrevivi.
E quero minha história registrada para que algum dia, quando o mundo estiver pronto para ouvi-la, as pessoas saberão o que aconteceu com mulheres como eu. Marina e Joaquim passaram 8 meses compilando toda a sua pesquisa numa documentação histórica abrangente. Eles rastrearam os descendentes de Isadora através de registros do Rio de Janeiro e encontraram sua tataraneta, uma mulher chamada Professora Juliana Oliveira, que ensinava a história afro-brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando Marina ligou para ela, a resposta de Juliana foi imediata e profundamente emocional. Estávamos esperando que alguém encontrasse essa história finalmente. Eles se encontraram na casa de Juliana, onde ela havia preservado tudo que Isadora tinha deixado para trás. Minha tataravó viveu até 1981, Juliana explicou com reverência. Ela tinha 94 anos e nunca esqueceu o que aconteceu em São Paulo. Ela nos contou a história quando éramos velhos o suficiente para compreender. Ela nos fez prometer que preservaríamos tudo, que garantiríamos que não fosse esquecido. Ela disse: algum dia alguém encontrará aquela fotografia e quando encontrarem, quero que saibam toda a verdade. Juliana mostrou a eles os papéis pessoais de Isadora, incluindo um diário que ela manteve em seus anos finais. Uma entrada dizia: vivi uma vida boa, apesar do que me fizeram. Criei 5 filhos lindos. Ajudei a trazer dezenas de bebês ao mundo como parteira. Amei e fui amada. Mas nunca esqueci aqueles 9 meses. E nunca esqueci a angústia dos meus pais. Aquela fotografia existe em algum lugar, com meu grito silencioso congelado nela. Rezo para que um dia alguém a veja e compreenda. Rezo para que minha história ajude as pessoas a reconhecer quantas mulheres sofreram em silêncio, presas por leis que negavam nossa humanidade e uma sociedade que se recusava a ver nossa dor. O Museu Afro-Brasil organizou uma exposição intitulada Testemunho Silencioso, a história de Isadora e o passado oculto do cativeiro pós-abolição. A peça central era a fotografia de 1907, exibida ao lado do diário do fotógrafo, registros hospitalares, cartas familiares e o próprio testemunho de Isadora. O texto da exposição era implacável em sua honestidade. Esta fotografia não documenta um casamento, mas um crime. Ela mostra uma jovem mulher negra sendo mantida cativa por um homem branco que não enfrentou consequências porque os sistemas legais e sociais do Brasil pós-abolição lhe concediam impunidade absoluta. Na inauguração, Juliana ficou diante da fotografia com lágrimas correndo pelo rosto. Ao lado da imagem de 1907 estava uma foto de Isadora de 1965, aos 78 anos, cercada por filhos e netos, seu rosto sereno e forte. Minha tataravó sobreviveu, Juliana disse à multidão reunida. Ela não apenas sobreviveu, ela transcendeu. Transformou seu trauma em propósito, ajudando outras mulheres, criando uma família, construindo uma vida de significado profundo. Esta fotografia não representa mais apenas seu cativeiro, representa sua resistência, sua coragem e sua recusa em ser apagada da história. Marina se dirigiu à audiência emocionada. Por 116 anos, o sinal de socorro de Isadora passou despercebido, mas ela o deixou ali mesmo assim, confiando que algum dia alguém olharia com atenção suficiente para enxergar. Sua história não é apenas sobre uma mulher sofrendo, é sobre o abuso sistemático possibilitado por leis racistas e estruturas sociais. É sobre as incontáveis mulheres negras que foram similarmente vitimizadas sem nenhum recurso. E é sobre a extraordinária resiliência daquelas que sobreviveram e construíram vidas de dignidade, apesar de tudo projetado para destruí-las. Conforme milhares de visitantes passavam pela exposição nos meses seguintes, eles viam o sinal de mão de Isadora, liam sua história completa e compreendiam a verdade que havia sido escondida por mais de um século inteiro. A fotografia havia finalmente cumprido seu propósito, não como evidência que pudesse salvar Isadora em seu próprio tempo,
mas como um testemunho que se recusava a deixar sua história ser esquecida. Seu grito silencioso finalmente havia sido ouvido. E ao ser ouvido, deu voz a incontáveis outras cujas histórias haviam sido enterradas pela amnésia deliberada da história oficial. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários o que sentiu ou aprendeu. Compartilhe suas reflexões com nossa comunidade. E se ainda não faz parte dela, inscreva-se no canal para mais histórias que merecem ser contadas e lembradas. Sua participação aqui honra memórias como a de Isadora.